grande líder, seja bem-vindo à nossa 10ª lição que irá agregar valor à sua liderança. Não mande patos para a escola de águias. Pessoas competentes são descobertas, não transformadas. Elas podem até tomar a iniciativa de mudar, mas você não vai conseguir transformar essas pessoas. Você não vai conseguir mudá-las. Essa mudança tem que partir da própria pessoa, da vontade de querer, da vontade própria dela querer mudar a si mesma. Ninguém consegue mudar outra pessoa a não ser que ela mesma queira mudar. Eu posso usar técnicas, eu posso trabalhar a motivação dela, eu posso dar oportunidades, mas somente ela vai poder mudar a si mesma. Se você precisa se cercar de gente competente, é preciso que você descubra primeiro quem são essas pessoas competentes. Se você precisa de pessoas motivadas, você precisa encontrar essas pessoas e não querer motivá-las. Contrate pessoas que já possuam a motivação em si e não pessoas que você observa que não tem motivação. Pessoas águias. Contrate pessoas águias, pessoas motivadas, pessoas que são proativas, que você observa a pessoa e realmente você consegue identificar que ela é uma pessoa motivada, que ela consegue, que numa primeira oportunidade ela vai conseguir subir, ela vai conseguir se erguer. Consequentemente, essa pessoa ergue toda a equipe. E quando você permite que elas consigam se erguer, ou seja, essa pessoa ela bate asa e voa. E você como líder, você tem que permitir isso, que essas pessoas, se elas são águias, então você tem que mais motivá-las a ainda se tornar mais águias e poder voar. Voando livremente, essas águias vão poder trazer, vão deixar de fato o seu legado para os demais que estão ali, que ficaram lá dentro da organização. Aqueles que observaram, quanto fulano já iniciou nesse cargo aqui, dentro da organização, agora já está lá no topo. Então isso é um exemplo, isso são pessoas águias, aquelas que realmente conseguem ser motivadas, ela tem a motivação dentro de si, então ela consegue voar, muitas vezes sozinha, sem precisar a gente estar dando empurrões para que ela possa voar. Então pessoas águias são pessoas motivadas naturalmente, elas têm dentro de si um espírito de querer conseguir mais e mais para si, sem derrubar ninguém. A motivação é um mistério. Por que algumas pessoas são sempre motivadas e outras não? Por que essas pessoas são motivadas? Elas têm a motivação dentro de si, elas já nascem com essa motivação. São pessoas naturalmente motivadas. Ela tem um espírito motivador. São pessoas que você, quando olha para elas, elas estão sorrindo. São pessoas, quando você olha para elas, elas estão de olhos arregalados, querendo aprender mais, querendo saber mais. São pessoas que, quando você passa uma atividade para ela, ela desempenha tranquilamente, sem nenhum problema. Ou se tem algum problema, ela gentilmente, humildemente, ela vem e pede explicações a respeito de como fazer, de como resolver esse problema. Pessoas motivadas, elas estão sempre erguendo a si própria. E se você se acompanha ou se você está próximo de uma pessoa motivada, você vai sentir essa motivação fluir perto de você. São pessoas que nunca baixam a cabeça, tá? E elas dificilmente elas conseguem que alguém chegue para ela e desmotive-as. Ou seja, embora existam pessoas que vão, os patos chamados, né, que querem desmotivar as outras pessoas, jamais ele vai conseguir desmotivar uma pessoa chamada águia. A pessoa águia, ela tem essa motivação de querer sempre voar. Se você pegar como exemplo, a própria águia, ela é um pássaro livre que gosta de liberdade, que gosta de voar alto, que tem uma visão longínqua, que ela consegue enxergar até 6 quilômetros de distância, ela consegue ver a sua presa. Então a pessoa águia, ela tem essa visão transformadora e ela busca uma visão do futuro. Ela sempre quer algo para o futuro, algo para melhor e algo para melhor para ela mesma. Então por isso que ela é uma pessoa visionária, ou seja, uma pessoa águia. Ela está sempre motivada, procurando algo de melhor para si. Consequentemente, se ela está dentro de uma organização, isso vai fluir para os membros da organização.
ela vai trazer contigo todos aqueles que querem te acompanhar. É um líder nato, tá? A pessoa águia, ela começa a liderar as outras pessoas porque ela reconhece, ela sabe, ela entende as outras pessoas. 3 razões para não enviar patos a uma escola de águia. Valorize as pessoas. Acredite que cada pessoa tem o seu valor, independente se seja ele águia ou se seja ele pato. Mas entenda bem, nem todos conseguem aprender as mesmas coisas. Eu posso tirar como exemplo, uma pessoa, muitas vezes, ela tem dificuldade em aprender uma tecnologia. Ela não sabe mexer no computador. Outra pessoa já pode ter uma visão mais moderna, ou seja, ela pega o computador e na hora que você explica poucas coisas para ela, ela já consegue, ela capta essa informação rapidamente. Já outras pessoas têm uma tendência terrível de não conseguir aprender a manusear um sistema, um aplicativo, tá? Então, ou seja, é porque essas pessoas são patos. Não adianta a gente tentar querer infiltrar, jogar essa informação dentro da cabeça deles, porque ele não vai conseguir absorver isso e colocar em prática. É muito difícil. Então você tem que procurar ver o que de fato essa pessoa consegue trabalhar. O que essa pessoa que tem um entendimento menos em relação àquela atividade que ele vai fazer, o que eu posso contribuir como líder para que aquela pessoa consiga realmente desenvolver aquela atividade de uma maneira mais fácil para ele. Se você mandar patos para uma escola de águias, com certeza eles vão ficar frustrados. Observe que a liderança ela está relacionada justamente na visão do líder de colocar as pessoas no local certo. Cada pessoa tem a sua atividade a fazer, o seu local certo de executar as tarefas. Não adianta eu colocar aqui o João para executar uma tarefa onde eu sei que o João não tem capacidade técnica de realizar essa tarefa. Por mais que eu explique para ele, por mais que eu ensine para ele, ele não consegue absorver como fazer essa atividade de maneira corretamente. Agora, se eu pego o Pedro, que seria uma pessoa águia, e coloco ele para realizar essa atividade, ou seja, a mesma tarefa que o João ia executar, o Pedro vai fazer com mais presteza, com mais rapidez. Tá? Ou seja, eu sei que o Pedro tem condições de fazer essa tarefa e concluir. Então não adianta eu jogar pessoas para fazer uma atividade se eu sei que realmente ela não sabe fazer. É complicar, é você perder tempo em relação àquilo que você quer dentro da organização. Tempo é dinheiro e isso custa muito para todas as pessoas que vão depender daquela atividade, daquela outra pessoa que não consegue fazer. E aí o processo que o João aqui não consegue fazer termina prejudicando os demais que estão na fila esperando ele concluir para poder prosseguir as suas atividades. Como líder, você precisa reconhecer a sua equipe como ela é. Individualmente, você tem que ver quem são os patos, quem são as águias dentro da sua equipe. E aí você distribui as atividades de acordo com a personalidade de cada membro da equipe. A partir do momento que você consegue fazer isso, você trabalha esses pontos fortes de cada um separadamente, de quem é um pato, de quem é a águia. O pato ele tem os seus pontos fortes, a águia tem seus pontos fortes. Então eu tenho que trabalhar esses pontos fortes e fazer com que nessa mesclagem de pessoas dentro da minha equipe eu consiga produzir algo melhor para todos e em comum para a organização. Na verdade, não há nada de errado com os patos, ou seja, com aquelas pessoas que não conseguem desenvolver certas atividades. O que acontece é que eu não posso, como líder, atribuir essas atividades para essas pessoas se eu tenho certeza que eles não vão conseguir desenvolver. Ou seja, esses patos eles não vão voar como as águias voam, de fato. Tá? Então, ou seja, eu tenho que entender e compreender que eles não sabem fazer aquela atividade. Mas se eu colocar eles nessa outra atividade aqui, com certeza eles vão desenvolver melhor. Então é isso, na minha visão de líder, que eu tenho que compreender, identificar quem são essas pessoas capazes de fazer isso, para colocar para fazer isso aqui. Ou seja, se eu sei que eles não têm condições de realizar determinadas tarefas, mas eu sei que eles têm condições de realizar essas tarefas aqui. Isso
é a liderança que você tem que desenvolver com a sua equipe. A lei do nicho. John Maxwell afirma que há um espaço determinado em que cada pessoa pode agregar o seu valor. Ou seja, dentro da organização, na minha equipe, onde eu tenho patos e eu tenho águias. Ou seja, eu sei que cada um quer contribuir da sua melhor maneira. E é como líder que eu vou reconhecer cada perfil, cada característica, tanto da águia como também do pato, que eu vou pegar esses valores, né, que cada um tem e atribuir as suas atividades correspondentes dentro do perfil de cada um. Então, ou seja, aqui eu tenho um nicho de produção de serviços dentro da minha organização, ou seja, dentro da minha equipe, que eu, como líder, eu tenho que descobrir quais são esses nichos, quais são as capacidades que cada um membro da equipe pode realizar, pode vir fazer. Isso eu tenho que descobrir como líder. Sendo líderes, ou seja, como um líder de sucesso, eu tenho que justamente pegar essas pessoas, né, encontrar o lugar de cada uma, tá? E como líder eu começo a pegar essas pessoas, né, e lançar desafios para eles, tanto os meus águias como também os meus patos. Eu tenho que lançar desafios, tá? O pato eu sei que ele tem um certo limite que ele pode ir, então o desafio para ele aqui já vai ser bem menor. Mas para a águia, o desafio dele é maior. Então eu sei para onde é que eu jogo esse desafio. Eu tenho que aprender a lidar com eles e fazer com que os dois, né, ou seja, saiam dessa zona de conforto. Porque muitas vezes o pato está acomodado aqui, tá? Mas ele precisa de um empurrão, ele precisa que a gente lance um desafio para ele, para que ele possa conseguir sair dessa zona de conforto. Do mesmo fato, ou seja, do mesmo modo, a águia, né, a pessoa águia, ela precisa de um desafio para poder motivar mais ainda essa águia a querer voar. Se você manda patos para a escola de águias, com certeza as águias vão ficar frustradas. Diz-me com que andas que eu te direis quem tu és. A grande verdade é que as águias não gostam de andar com os patos. Elas gostam de andar com as águias. Por que elas gostam de andar com as águias? Porque eles sabem que os patos não conseguem fazer aqueles voos como as águias conseguem voar. Ou, melhor caso, a gente falando, é que os patos muitas vezes impedem que as pessoas consigam alcançar os seus objetivos. Muitos patos frustrados, né, da vida profissionalmente, eles procuram impedir que as pessoas queiram alcançar aquilo que de fato eles buscam, né, dentro do seu objetivo pessoal. Vamos supor, um posto maior dentro do seu cargo, né, uma supervisão, uma coordenação, uma direção, ou seja, uma gerência. Então, se a pessoa como águia, ela vislumbra chegar a esse topo dentro da organização, a pessoa como pato já não tem isso como um objetivo de vida e termina esses patos querendo derrubar essas águias. E aí a gente tem que começar a separar essas situações. As águias têm que ficar bem de olho aberto em relação aos patos que queiram destruir os seus voos, né, os seus lançamentos, a sua postura de se erguer dentro do seu objetivo, né, do seu objetivo ético dentro da organização. Se você como líder manda patos para uma escola de águias, com certeza você também vai se frustrar. Gatos fazem coisas de gatos, patos fazem coisas de patos. E águias fazem coisas de águias. Se você pedir um pato que ele faça a atividade da águia, com certeza ele vai se sentir envergonhado. Por quê? Porque ele não vai saber. Não adianta querer colocar uma atividade para uma pessoa que não tem capacidade técnica, tá? Não tem aquela característica, aquele perfil de executar aquela atividade, porque ele não vai conseguir fazer. Ele vai perder tempo, ele vai ficar frustrado, mas ele não vai conseguir de fato realizar aquela atividade. E aí você pode até causar uma desmotivação, um transtorno emocional juntamente com essa pessoa. E aí você tem que identificar, como eu já falei antes, né? Nós temos que identificar o perfil de cada membro da minha equipe. Quem é pato, quem é águia. A águia é aquele que está sempre motivado. O pato é aquele que precisa ser motivado, precisa do empurrão. Então eu tenho que justamente trabalhar isso com ele. Antes de fazer qualquer outra ação com essa pessoa,
eu tenho que identificar como é a característica dele, como é o perfil. Somente isso eu posso desenvolver aí sim uma atividade para que ele tenha capacidade de realizar essa tarefa com êxito. Como líder, a sua função é transformar esses patos em patos melhores. Da mesma forma, transformar as águias em águias melhores. Ou seja, você tem a oportunidade de colocar e desenvolver nessas pessoas, tanto patos como águias, o seu melhor, né? Trabalhe o melhor de cada um. Com isso, você vai fazer com que eles modifiquem as suas formas de agir dentro da organização. E aí eu consigo trabalhar em conjunto, porque nem o pato nem a águia vai atrapalhar um ao outro. E assim cada um vai se autoajudar e melhorar dentro das suas capacidades possíveis, trazendo para si o seu maior potencial como pessoa dentro da organização, em prol de toda a equipe. Não dá para pedir para uma pessoa para que ela se desenvolva em áreas que ela não tem a característica, que ela não tem um perfil. Não adianta, você vai perder tempo. Identifique quais são as pessoas que têm a característica para desenvolver aquela atividade e aí sim, dê a oportunidade para elas. Você quer saber o motivo pelo qual você não deve fazer isso? Porque a capacidade de entendimento, de mudança, de fazer diferente, é totalmente diferente de uma pessoa para outra. E isso demonstra muitas vezes até mesmo da própria predisposição que a pessoa tem em querer fazer aquela atividade. Se ela está motivada, com certeza ela vai querer fazer aquela atividade. Se ela pensa em fazer aquela atividade simplesmente por uma questão financeira, porque vai ganhar mais, tá? Então ela não está motivada, ela está apenas com um interesse à parte, que é o financeiro, que é o ganhar mais. E esse ganhar mais pode, na verdade, atrapalhar o desempenho dessa pessoa. Ou seja, eu estou pegando um pato que ele se acha que fazer aquela atividade ele vai ganhar mais, mas ele não tem característica, ele não tem o perfil para desenvolver essa atividade. Isso é ruim para a equipe. Quando eu identifico quem são essas águias, quem são esses patos, né, eu consigo explicar aí, eu consigo ter um entendimento das áreas dentro de cada um e as opções que eu consigo enxergar, o leque de opções que eu vou ter de cada indivíduo, tá? E identificar esses potenciais existentes em cada um. E aí eu consigo traçar digamos assim, um crescimento ilimitado para cada um, para o pato e para a águia. Eu sei que se eu aplicar essa receita de informações, de opções, de potenciais que eu posso trazer para esse personagem pato, ele vai com certeza desenvolver melhor. Da mesma forma, se eu levo isso para o águia, ele também vai desenvolver de uma maneira bem mais rápida, né? Bem mais atrativa para a organização. Atitude é uma questão de escolha, caráter também é, assim como responsabilidade. Então, tanto eu como líder, eu devo ter responsabilidade com os meus liderados. Eu devo identificar quais são os perfis que eu tenho dentro da minha equipe, para eu poder gerenciar melhor essas pessoas. Já aquelas pessoas que têm uma capacidade motivacional natural, né, ou seja, já nascem motivadas, elas já têm essa motivação dentro de si, é um dom, tá? Podendo identificar que isso aí é um dom. Mas eu tenho pessoas que não têm esse dom. Aí eu preciso trabalhar essa motivação de fato nessas pessoas que não têm uma motivação original. Porque a motivação ela existe dentro de cada um de nós. Só precisa que a gente trabalhe essa motivação. E como líder, eu tenho que buscar dentro daquele perfil que o personagem tem, tá? O que eu posso motivar, incentivar ele para que realmente possa desenvolver essa atividade. Saiba o que você está procurando. Como líder, é importante que você aprenda a identificar aquilo que de fato você está procurando. Você está procurando patos ou você está procurando águias? Que tipo de característica você quer realmente das pessoas para compor a sua equipe? Quais são, o que existe nessas pessoas que você quer buscar para agregar juntamente com essa equipe? Esses líderes são pessoas bem-sucedidas, são pessoas que já vêm de uma outra liderança ou de uma outra equipe dentro da organização que conseguiram se desenvolver bem, ou são águias, ou são patos que ficaram perdidos no meio do caminho
e você precisa agora agregar essas pessoas à sua equipe, então identifique, né? Procure identificar quais são essas pessoas. Estude a trajetória dos seus líderes, né? Que vão lhe suceder. Então observem dentro da sua equipe quais são as pessoas que provavelmente poderão se tornar um líder no seu lugar, que quando você sair da organização ou se elevar mais um nível dentro da hierarquia organizacional, quais são as pessoas que têm a capacidade de assumir o seu posto, qual é a característica que realmente ele tem, a sua liderança, né? Ou seja, você consegue reconhecer ele como um líder dentro daquela equipe? É muito importante que a gente consiga, como líder, ter as pessoas certas dentro da organização, com o perfil certo, ou seja, é um líder que eu tenho dentro da minha equipe. Eu sei que quando eu passo uma atividade, uma tarefa para aquela equipe, essas pessoas líderes, né, eles vão conseguir desenvolver aquela atividade sem nenhum problema. Sem estar eu como líder lá cutucando a minha equipe para saber se estão desenvolvendo ou não essa atividade. Se você precisa de pessoas com o perfil de águia, então procure pessoas com essas características. Ou seja, se você quer formar a sua equipe dentro da organização com pessoas águias, procure essas pessoas. Se você tem essa oportunidade de garimpar essas pessoas águias, então forme a sua equipe com águias. Olhe para cima, olhe para baixo, olhe para os lados, ou seja, procure pessoas que estão dentro da sua organização que de repente são águias, que estão lá sem rumo, sem destino dentro da organização, mas que precisam de um líder que tenha a visão de identificar nelas as suas capacidades. Se você não encontra essas pessoas dentro da sua organização, então a única saída é procurar por fora, né? Ou seja, fora da organização, onde você vai poder contratar pessoas águias, né, com um perfil de uma certa liderança, mas que você consegue orientar melhor ainda essa pessoa para fazer parte da sua equipe. Não se contente apenas com as pessoas patos, né? Ou seja, por mais que ele queira se desenvolver dentro da equipe, por mais que ele queira se desenvolver uma atividade, por mais que realmente ele tenha essa força de vontade de querer, o máximo que ele vai conseguir fazer é um quack, ou seja, ele não vai conseguir de fato desenvolver a atividade que era para fazer. Por quê? Porque infelizmente ele não tem essa capacidade, esse perfil técnico de executar. Aplicação prática. Quem você colocou no lugar errado? Se você é o líder de um departamento, de um setor, de uma organização, então a responsabilidade é sua como líder de orientar e organizar as pessoas, né, dentro da sua equipe para desenvolver um melhor trabalho. Então verifique justamente cada pessoa em seus determinados locais. Dentro do departamento, o que essas pessoas de fato estão fazendo? Quais são as suas atividades que elas executam dentro desse departamento, dentro da sua organização? Segunda, você está precisando liberar algumas águias para voar ou você está precisando liberar alguns patos para nadar? Se você já tentou prender pessoas águias dentro da sua organização ou transformar pessoas patos dentro da organização, é necessário que você entenda duas situações. Primeiro, reposicioná-los para que eles possam desenvolver as suas atividades conforme o perfil que ele possui. Segundo, reconquistar a confiança dessas pessoas para que eles possam ter confiabilidade em você como líder e entender que você vai atribuir tarefas para eles de acordo com a capacidade que eles têm. Quais são os líderes potenciais que existem na sua equipe? É fato a gente saber que nem sempre uma organização ela possui todos os líderes necessários para a formação de uma boa equipe, ou seja, uma excelente equipe. Nessa equipe eu vou ter águias, eu vou ter patos, mas eu preciso me envolver. Se eu conseguir fazer uma seleção de pessoas e nessa seleção eu conseguir atrair águias para a minha equipe, melhor ainda para mim. E os patos que eu tenho dentro dessa equipe, eu tenho que aprender a trabalhar com eles, entendê-los e entender principalmente o limite de capacidade que eles possuem. Os líderes bons possuem as seguintes características: capacidade de adaptação, eles se adequam rapidamente às mudanças que ocorrem dentro da organização. Discernimento,
eles possuem a capacidade de compreender as questões dentro da organização bem mais rápido do que qualquer outra pessoa. Perspectiva. Esses líderes possuem uma visão bastante aguçada e eles conseguem enxergar bem além do que qualquer outra pessoa dentro da organização. Comunicação. Os bons líderes, eles são bastante comunicativos, então eles procuram interagir com as pessoas dentro da organização. Além de interagir, eles procuram também ouvir o que as outras pessoas têm a dizer. Segurança. Eles confiam na pessoa que eles são e não no cargo que eles ocupam. Esses são os bons líderes, ou seja, são características principais que a gente pode identificar de um bom líder. Não mande patos para a escola de águias. Um dos processos mais difíceis dentro da organização é quando uma pessoa deixa de liderar seguidores e passa a liderar líderes. Então, quando eu encontro pessoas com capacidade águia, eu sei que essas pessoas querem voar além. Então, elas buscam a liderança suprema, elas querem liderar outros líderes também. Então, essa é a característica do personagem águia, não tem jeito. Esse é o perfil que ele vai exercer dentro da organização. E isso é bom, não é ruim. É excelente para uma organização quando ela tem pessoas águias dentro da organização, pessoas motivadas, pessoas que querem mais, que querem aprender, que querem entender todo o processo dentro da organização, mas pessoas que não querem destruir ninguém para poder chegar no topo. Esses são as pessoas águias, são líderes natos, né? São líderes de fato. Quando você adquire essa personalidade águia, então você busca na sua internalização, no seu perfil, justamente criar uma motivação interna, porque você já possui esse dom motivacional. E aí o líder que consegue enxergar isso dentro de você, que você é uma pessoa águia, com certeza, na visão dele, ele vai começar a trabalhar mais ainda a sua motivação. E é importante que a partir do momento que você consegue trabalhar isso como pessoa águia, você vai conseguir ser um líder 360 a mais e chegar a liderar outros líderes dentro da organização. Parabéns, você é um líder águia. E nessa transição é importante que você também ajude os outros líderes, tá, a entender e compreender como deve se manter dentro de uma liderança eficaz, buscando aí justamente os potenciais que cada um tem a dar para a organização em si. Com isso, é importante que a gente refrise que cada líder busque incentivar essas pessoas a dar o seu maior potencial existente dentro dela, mesmo que ela seja águia ou mesmo que ela seja pato. Cada um tem o seu potencial. Claro que cada um também tem o seu tempo. E o líder ele tem que entender o tempo de cada membro da sua equipe. Para isso, ele jamais deve cobrar algo que ele sabe que aquela pessoa não vai conseguir desenvolver. Então, aprendendo a ser um líder é aprender a compreender e a lidar com a empatia das pessoas, reconhecer cada membro dentro da sua equipe. Com isso, nós encerramos a nossa 10ª lição que agrega valor à sua liderança. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço.